Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje vamos falar sobre adubação. Uma amiga me perguntou qual que é o melhor adubo. Ela disse que está tendo problemas para enraizar algumas plantas e ela quer saber qual o melhor adubo para cultivar as orquídeas. Amiga, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o adubo, ele não vai fazer sua planta enraizar, tá? Tanto é que se você colocar ela aí pendurada de cabeça para baixo e dar umidade, borrifar água nela, ela vai brotar raízes, mesmo se você não jogar adubo. Uma planta que tá sem raiz, não adianta dar adubo, ela não tem por onde absorver, tá? Mais de 90% da absorção do adubo da planta é através das raízes. As folhas absorvem muito pouco. Então, o que essa planta precisa para enraizar é umidade, tá? Não é adubação, é a umidade. Aí talvez possa até surgir a pergunta, mas então não precisa adubar? Sim, gente, a gente precisa adubar as plantas da gente. Tem gente que não aduba e fala que dá certo, né? Eu não consigo cultivar sem adubar, tá? Então, o adubo serve para quê? Ele serve para fortalecer a planta, assim como uma vitamina fortalece a gente, né? A planta adubada, ela vem com a floração mais intensa, com mais quantidade de flores e com as flores com a coloração mais intensa, assim como vocês estão vendo. Olha a coloração dessa planta, que coisa mais linda. Ela fica uma planta forte e resistente a pragas, tá? Essa aqui tá cultivada aqui no cachepô, então ela fica resistente. Não quer dizer que não vai dar praga, tá, gente? Não é isso. Pode dar sim, mas ela fica mais resistente. Então, ela vai ter menos risco de estar pegando cochonilha, menos risco de estar dando algum outro tipo de fungo. Se ela tiver adubada, isso pode acontecer, porém, a planta mesmo, às vezes, consegue se virar e se livrar disso. Mas, senão, ela fica fraca e ela vai ser sempre atacada por alguma praga. Então, por isso, a gente precisa adubar, sim, as nossas plantas. Então, é isso que o adubo vai fazer. O adubo vai fortalecer a planta. Agora, para enraizar, tem algumas pessoas que costumam usar enraizador. Eu já usei, tá, gente? Já usei. Quem acompanha meu canal, voltar aí, sabe que eu usei. Viu aí usando enraizador no início do meu cultivo. Depois eu percebi uma coisa no enraizador que eu não gostei. As plantas se concentram muito em enraizar e elas demoram muito para florescer, porque o enraizador, ele estimula a raiz e não estimula a floração. Então, ela se concentra na raiz. É bom passar um enraizador quando você faz o replante e sua planta está sem raiz nenhuma? É um hormônio, né, enraizador. Então, ajuda sim, tá, amiga? Ajuda. Não vou te indicar nenhum, porque, como eu falei, né, eu não uso mais. O que eu usava era esse comum da Forte mesmo, não era nenhuma coisa especial. Esse enraizador para normal mesmo, né, que a gente encontra nas casas de fazendeiro, aí nas agropecuárias, a gente encontra esses enraizadores. Aí, se você quiser estar usando na sua orquídea para enraizar, não é ruim, tá? Não é ruim. Agora, uma coisa que ela falou a minha preocupação com o adubo é porque eles são caros. Gente, não precisa ser adubo caro, tá? Cada um usa o adubo que tem. Então, não precisa ser adubo caro. Tem vários adubos. Hoje a gente vê adubo de tudo quanto é tipo. Adubo para isso, adubo para aquilo, adubo para florir, adubo para crescer. Gente, não precisa disso tudo, tá? Desse monte de adubo aí. Não é necessário. Se você tem acesso, ok, ótimo. Sua planta vai ficar forte, né? As plantas gostam sim. Mas se você não tem acesso... Mas se você não tem acesso a esse tipo de adubo, não tem problema. Um adubo orgânico, como torta de mamona, farinha de osso, farinha de osso é muito bom. É um adubo bom,
ajuda no crescimento da planta, no fortalecimento dela. A farinha de osso tem muito cálcio, então ajuda muito. E a torta de mamona ajuda no crescimento. Então vocês podem estar usando os dois, não são produtos caros, tá? Eu indico. Tem gente que não gosta de usar o orgânico, né? Então, tem alguns da Forte também, que é bem em conta, que dá pra usar. Não precisa ser um adubo caro, gente. Não precisa ser esses adubos que a gente vê as propagandas na internet, ou, né? Não precisa ser. Então, não precisa ser esse tipo de adubo. Só que, amiga, você precisa sim adubar a sua planta, tá? Ela precisa de um nutriente pra crescer. A gente vê algumas pessoas fazendo uma mistura de vários adubos aí. Adubo caseiro mesmo, dá super certo. Eu não uso porque eu tenho mais... eu acho que eu tenho um pouco de preguiça de estar preparando essas misturinhas. Mas dá certo sim, tá? Qualquer adubo que você tiver é melhor do que nenhum, tá? Então não tem esse de que aquele adubo é melhor do que esse, não. Alguns adubos são famosos, que a gente sabe que são, né? Mas não é pela fama do adubo. Você tem que pensar no bem-estar da sua planta, tá? É isso que você tem que pensar. A planta, ela precisa desse adubo. É como se fosse uma comida para ela, tá? Então, é uma comida, um alimento que você está dando para sua planta. Porque lá na natureza, gente, essa planta tem acesso a vários tipos de nutrientes, tá? Que vem através da água que a chuva traz. É um passarinho que passa e faz cocô ali. É uma folha que se decompõe, tudo vira adubo. Mas quando a gente coloca num vaso como esse aqui, olha, coloca lá no nosso orquidário, cobre isso com um sombrite. Não tem como cair nada aqui, né, gente? Na verdade, a gente nem gosta que cai nada. Tudo que cai a gente tira. Então, essa planta precisa de um nutriente para sobreviver. Se a gente não der, ela vai definhar. E aí, você não vai ver isso aqui, olha. Essa treliça aqui tá linda, olha. Eu vou mostrar pra vocês de longe. Tá vendo? Tá linda, linda, linda de flores aqui, olha. Tem vários denfalus florindo. Aquele denfal que quebrou a haste, gente. Quem me acompanha aí viu. Quem não viu pode voltar aí pra ver. Eu prendi ali, ó, com a presilhazinha de cabelo. E a haste continuou, olha. Ela não murchou. Então deu certo, tá? Pra quem queria saber isso aqui ia dar certo. Deu certo sim. Esse aqui tá lindo aqui ainda, olha quantas flores. Tá vendo? Isso tudo é resultado de uma adubação. Aí surge aquela pergunta. Então, qual o melhor adubo? Gente, eu aqui, no meu caso, eu gosto de usar o Rimitsu, que é um adubo orgânico. Não tô fazendo propaganda porque eu não ganho nada pra isso, tá? Mas é um adubo que pra mim, eu me identifiquei com ele, porque ele ajuda a planta a desenvolver rápido. Principalmente quando a planta tá meio fraca, a gente coloca ele, eu percebo que ela dá aquela estimulada bem rápido, tá? Então, orgânico eu gosto de usar esse. Eu gosto de usar o Rimitsu. Mas como eu falei, se você não tem o Rimitsu, pode usar a torta de mamona com farinha de osso. Ou só a torta de mamona, tanto faz, o que você tiver acesso aí. E como o adubo foliar, que é adubo líquido, eu uso o BG. Tá? Eu comprei BG há muito tempo. Eu tinha poucas plantas e comprei 5 litros. Então, tô usando, já faz um tempo o treino acaba. Mas eu uso ele. Acho ótimo. Minhas plantas estão sempre assim bonitas. Eu sempre mostro pra vocês e elas ficam lindas. Então, esses são os 2 adubos que eu uso aqui. Não uso mais nada, tá? Aí tem os defensivos, né? A gente passa enxofre, a gente passa os colossos para ácaro, cochonilha, essas coisas, mas para adubação é só o BG e o Rimitsu. Esses são os melhores adubos? Não, gente, não são os melhores adubos. Eu vou falar para vocês qual que é o melhor adubo. O melhor adubo é aquele que você tem em casa, aquele que você tem em mão, aquele que você consegue adquirir. Esse é o melhor adubo. Porque se você consegue adquirir só a torta de mamona, ótimo, é o melhor adubo para você, porque a sua planta não vai ficar sem nenhum nutriente. Se você consegue adquirir só a farinha de osso, ótimo, é esse o melhor adubo para você. Então, o melhor adubo é aquele que a gente tem.
O importante é não deixar a planta sem adubação. Então não existe esse blá 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 de que aquele é melhor que esse, alguns... Tem sim uns mais completos com macros e micronutrientes que as plantas precisam? Tem. Mas se a gente não tem acesso a esse, aquele que você tem é o melhor, tá? Eu comparo isso a gente ter um carro. Ah, fulano tem um carro mais bonito, mas se o meu carro tá andando, então, para mim, o melhor carro é o meu. Então, o melhor é aquilo que a gente tem. Se você tem aí na sua casa um adubinho da Forte, aquele Osmocote, o Basacote, esses que são mais em conta, use esse, gente. Não deixe de usar. Eles são bons. Eles vão nutrir sua planta. A gente consegue comprar o Osmocote e o Basacote por um preço bem bom. Eles são adubo de liberação lenta e ajuda bastante no desenvolvimento das plantas. Então, amiga, o melhor adubo é esse que você tem aí na sua casa. Ela até comentou que ela estava usando um de liberação lenta 20-20-20. Ótimo, continua usando. Continua usando esse de forma, né, de acordo com o que indica aí o seu pacote aí do fabricante. Não usa mais que isso, porque muito adubo é prejudicial, tá, gente? Adubo demais, ele queima a planta, ele estressa a planta, em vez de melhorar, piora, tá? Então, cuidado com o excesso de adubação. Tudo em excesso é prejudicial, né? E a adubação é muito, muito, muito prejudicial. Eu matei uma touceira de agregato com adubo de liberação lenta. Coloquei muito e coloquei bem no meio da planta. Então, matei uma torcerona. Então, por isso eu falo hoje, a gente aprende às vezes com alguns erros, mas se vocês acompanham aí o canal, não precisa aprender com erros, né? A gente está passando dicas para que vocês não precisam passar por isso. Então, na questão da adubação, menos é mais, tá? Se pede uma colher, coloca meia. Não coloca uma, coloca meia. Se pede para colocar 5 ml, eu coloco 2,5, tá? Então, se o adubo é líquido, né? Pede 5 ml, coloca 2,5, coloca metade e vá adubando sua planta assim gradualmente. Porque pensa para você ver, a planta tá fraca, de repente você chega lá e tá com tanto de adubo nela, não vai ajudar, né, gente? Só vai piorar. Então, tem que ser devagar. Você não pode exagerar na adubação e nem pode ficar sem adubar sua planta, tá? Eu sei que muita gente vai dizer aí no canal, eu nunca adubei minhas plantas, elas estão lindas, maravilhosas. Gente, parabéns para vocês que conseguem, tá? Porque eu não consigo. Eu não consigo e eu aconselho a quem me assiste a adubar, tá? Pelo bem das plantas, pela saúde delas, a adubação é importante, tá bom? Espero que tenha te ajudado, amiga. Que você possa ter entendido aí o que eu queria passar, né? Que você continue cultivando, que você falou que estava até pensando em desistir. Não desista de cultivar, gente, porque as plantas, elas são um desafio pra gente, e isso é o que é gostoso no cultivo delas, né? Você ir tentando até você acertar. Elas são resistentes, elas não morrem de um dia para o outro, ao contrário de que muita gente que pensa, né? Então, dê bastante umidade ambiente para sua planta, regue na hora certa, adube na hora certa, dê luminosidade e com certeza você vai ter resultado, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí seu joinha, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqueles que não são inscritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.